né? Tanto que agora 2024 fez, assim, aportes muito... Apareceu uma grande oportunidade nesses últimos... Então a gente tem ainda grandes oportunidades aí no setor de transmissão. Vamos acompanhar o leilão aí, né? E da última vez que essa notícia apareceu, o papel despecou, né? Veio para baixo dos R$22. Você pode citar 3 ações, a gente sempre tem aqui a nossa listinha, que você acredita ser boas ações para se aposentar? Eu sabe o seguinte, já de cara, o jacaré tá com a boca aberta, a bolsa tá barata, como é que tá essa situação? Pô, Carol, eu acho que o jacaré tá sempre de boca aberta, né? Eu acho que quem segue essa estratégia de dividendos, uma das coisas mais interessantes é que depois de um tempo, quando você já tem uma carteira mais robusta, os seus dividendos é que vão abastecer o seu caixa ali de oportunidades, né? Então, sabendo fazer uma alocação legal, você tem sempre caixa ali pronto para abocanhar as oportunidades, né? Eu acho que, inclusive, da última vez que eu vim aqui, faz um tempo que a gente vem falando que, olhando para múltiplos de Ibov, de índice, parece aparentemente estar muito barato, né? Basicamente, o que ainda está sustentando o Ibov é o quê? Petrobras e Banco do Brasil, né? Que mais? Bradesco tá lá embaixo. Vale também tem sofrendo aí nas últimas semanas com algumas oscilações aí, principalmente interferências políticas no futuro da sucessão aí do CEO, né? Então, eu acho que ainda tem bastante espaço. Agora, de novo, já tem um tempo que a gente tá falando isso, né? Quando a gente olha, assim, para ações especificamente, setores que a gente gosta para carteira previdenciária, o sentimento que fica é o de você tá meio encurralado, se sentindo com pouquíssimas opções, né? Tanto que agora 2024 fez, assim, aportes muito singelos, assim, chamo de aportes de manutenção, que é aquele dividendinho pequeno lá que cai, você vai realocando só pra não falar que não fez nenhum aporte, mas assim, dizer que eu aportei, que o jacaré fechou a boca, que apareceu uma grande oportunidade nesses últimos 3 meses aí, tem sido difícil. Então, o meu posicionamento no momento tem sido ficar com a boca aberta e esperando aí, porque uma hora essa correção vem, né? O que você acha, hein, Lu? Você acha que... A gente sempre pode fazer? nós dois O que pode fazer a bolsa andar, afinal, Lu? Porque a gente tá falando em bolsa barata já faz um bom tempo, né? Já faz um bom tempo. Eu acho que no finalzinho do ano passado o pessoal deu uma animada, né? Um certo otimismo com essa tese de soft landing nos Estados Unidos, né? Então, ninguém praticamente mais fala de recessão nos Estados Unidos, que é algo que pesava muito. E agora eu acho que o pessoal tá um pouquinho mais conservador, talvez, não diria nem conservador, mas aguardando com uma certa cautela qual que vai ser o posicionamento do Fed, né? Em que velocidade, qual que vai ser a agilidade com que eles vão baixar os juros. Tem eleições também, né? Tem eleições americanas também, né? Enfim, eu acho que existe também uma pauta que o Haddad vem liderando, inclusive, falou sobre isso no G20, né? Que é a tributação dos super ricos. Então, eu acho que aquele grande otimismo que a gente viveu ali no finalzinho do ano passado, né? O pessoal tá com um pouquinho... tirou um pouco o pé do acelerador esperando para ver o que vai acontecer, né? Então eu acho que o grande gatilho, o grande trigger aí, como gostam de dizer os analistas, né? É justamente taxa de juros americanas, né? Agora, Lu, me fala uma coisa, porque assim, a gente sabe que não dá pra falar de dividendos do passado, não dá pra gente prever futuro, né? Sim. Mas pra esse ano, quais empresas você acha que, falando em dividendos, tem uma boa expectativa? Carol, assim, dificilmente a gente foge muito das empresas do BEST, né? Pra quem tá assistindo e não sabe, BEST é bancos, energia, seguros, saneamento e telecom. Talvez saneamento seja uma que este ano não surpreenda muito em dividendos, né? A principal listada, que é a Sabesp, está passando por um grande momento agora, que é o processo de privatização. Então, acho que, de fato, dividendos não é a prioridade agora da Sabesp, falando especificamente, né? Então, assim, dificilmente a gente vai fugir das empresas que não estejam nesses setores, né? O que eu acho que o investidor tem que prestar muita atenção é grandes pagadoras de dividendos dos últimos anos, principalmente as exportadoras. Pode ser que a gente passe por um período aí de uma ressaca, né? A gente não tá vivendo uma época muito positiva para boa parte das commodities, né? Eu acho que tirando o petróleo, enfim, acho que a gente não vai ver dividendos tão grandes, né? Tão voluptuosos como a gente viu nesses últimos 2-3 anos, né? Então, assim, a gente prefere empresas que não deem essas grandes porradas, esses grandes picos, mas que em momentos como esses, de um pouquinho mais de incerteza, você sabe ali que vai ter pelo menos o dividendo mínimo obrigatório, né? A gente sempre busca ao mínimo 6% ao ano em dividendos, então sempre buscando dentro desses setores as melhores possibilidades aí.
Eu particularmente tô aguardando tô esperando novidades aí. Vamos ver o setor de transmissão, né? Março agora a gente tem um leilão bem grande e cada leilão que passa eles vão se superando, porque de fato, dentre os segmentos de energia, o que hoje a gente continua vendo grandes oportunidades é o de transmissão, né? Então, nesses últimos anos, a gente passou por um movimento de diversificação da nossa matriz energética bem grande, assim, uma evolução dos projetos Greenfield em energia eólica, né? Ocorre que você está gerando boa parte dessa energia no Nordeste, enquanto o centro consumidor é Sul-Sudeste. Então, você precisa, de alguma maneira, transmitir, ou seja, transportar do ponto A para o ponto B, né? Então, a gente tem ainda grandes oportunidades aí no setor de transmissão. Vamos acompanhar o leilão aí, né? E sempre tem algumas outras notícias que podem... que sempre permeiam esse tipo de ação, né? Que, assim, não são notícias novas, mas são velhas notícias, né? Que acabam sempre ressurgindo. Então, tem sempre aquele medo, aquela insegurança dos investidores em relação à alavancagem, por exemplo, da Taesa, da TRPL. Na Isacetep tem também aquela questão que ainda paira sobre a possibilidade da Eletrobras conseguir liberar as garantias, ou seja, liberar a sua posição na TRPL e vender isso para um terceiro, né? Então, da última vez que essa notícia apareceu, acabou não se concretizando, mas da última vez que essa notícia apareceu, o papel despencou, né? Veio para baixo dos R$22. Então, esperamos ansiosamente, o Jacaré tá de boca aberta aí, continuamos de olho no setor de transmissão. Então, sem novidades aí nos setores. Suas preferências seriam Taesa e Transmissão Paulista? Taesa e Transmissão Paulista. Agora, falando... Eu sempre respondo os seguidores quando eles me perguntam assim, Lu, André, quais ações, assim, pra minha aposentadoria, né? Aí eu sempre respondo, olha, imagine você, né, e se faça uma pergunta, quais ações que vão aí sobreviver 20, 30, 40 anos olhando o cenário de hoje, né? Na sua opinião, você pode citar 3 ações, a gente sempre tem aqui a nossa listinha, que você acredita ser boas ações para se aposentar? Engraçado isso, né? Porque... mesmo se vocês fizerem essa pergunta pro Fábio, ou pro Jean, pro Felipe, vai aparecer 3 opções diferentes, né? Então é engraçado porque essa questão de qualidade, né, que você vê nos ativos é uma questão muito pessoal, né? Então, uma das que eu vou dizer aqui pode parecer meio polêmica, mas Banco do Brasil, por exemplo. Óbvio, no Brasil é difícil você cravar as coisas em pedra que esse tipo de previsão acaba envelhecendo mal, né? Mas... o Banco do Brasil, por exemplo, é dificilmente uma empresa que a gente poderia deixar quebrar, por exemplo, né? Apesar de que várias pessoas poderiam virar e dizer, mas veja bem, é uma empresa de economia mista, né? Tem a União lá, não pode ter uma interferência. Claro, sempre vai ser uma questão que vai pairar, mas obviamente você consegue mitigar o seu risco adicionando uma margem de segurança no seu preço teto ali, que é um preço que você se sinta seguro. Então, acho que o Banco do Brasil... seria uma delas, né? Eu acho que é um banco que vem surpreendendo, assim. Eu acho que a gente jamais imaginou, falando de mercado, que comentando o Banco do Brasil, pau a pau ali com seus principais players privados, né? Sim. Jamais imaginamos um Banco do Brasil dando um ROI acima de 20%. E é a segunda empresa mais antiga do Brasil, né? Se eu não me engano. Perde apenas pros Correios. Eu acho que sim. Certamente tem mais de 200 anos. Mais de 200 anos. É uma história, uma enciclopédia, Carol Dias. Isso aí. Não, mas é que eu li, também gosto. E outras duas, Lu? Porque um dos meninos vieram aqui e falaram BB Seguridade. Ah, então já roubaram a minha? Caramba. Eu ia falar justamente isso. Eu acho que BB Seguridade também tem um componente perenidade muito forte, né? Primeiro porque você tem exposição no setor que é o coração do Brasil, o coração do nosso PIB, que é o agro. Então, não necessariamente para você investir no agro, você precisa investir diretamente na atividade do agro, que, claro, também tem seus altos e baixos. A gente está falando de commodities aqui. Mas tem outras coisas muito importantes que são base do agro, que sem isso, obviamente, esse segmento também não se desenvolve. Então, a BB Seguridade está intimamente ligada, por exemplo, com a oferta de seguro rural. São muito fortes nisso, né? Tem um market share bem elevado no seguro rural. Então, vejo muitas qualidades na BB Seguridade. De novo, né? Podem argumentar, mas a BB Seguridade não é a mesma coisa que você investir no Banco do Brasil? Não, né? Você tem poucos incentivos para você ter essa mão pesada do Estado sobre uma empresa de seguros, por exemplo, que é um setor altamente regulado. Você tem pouquíssima margem de manobra para você fazer qualquer
Desculpa, gente, a gente tá ao vivo, vai sair um palavrãozinho ou outro aqui, qualquer cagada que você queira fazer ali. É depois muito difícil de você corrigir a rota, né? Então, é um setor altamente regulado, é um setor que funciona como um pêndulo, né? Que eu quero dizer, quando a taxa de juros está alta, essas empresas funcionam como grandes tesourarias. Então, você tem ali grandes ganhos com receitas financeiras. Por outro lado, quando o PIB está pujante, quando a atividade econômica está favorável, você tem ali um ganho de receita mais considerável com a parte de emissão de prêmios, né? Então, você fica... Não tem tempo ruim, entendeu? Obviamente, tem que se controlar a sinistralidade, sempre estar de olho ali nas garantias, enfim, todas as regras ali de SUSEP, mas é um setor, e acho que das empresas do setor é sem dúvida nenhuma a minha favorita, continua sendo a minha maior posição. Sou fã girl aí da BB Seguridade, não estou, faz um tempo que eu não compro, mas eu acho que é uma daquelas empresas que sempre que você revisita o case, você entende o porquê dela estar na carteira, entende? Com um parágrafo você define muito facilmente o que a empresa faz. E eu acho que terceiro, vou ser repetitiva aqui. Eu acho que Taesa, eu acho que é uma excelente empresa para quem tá não só para quem tá começando, mas para quem busca essa estratégia, é muito importante que você tenha não só a frequência da distribuição de dividendos, e o histórico para isso é muito importante, você precisa da previsibilidade. Então, é uma empresa que trabalha com um contrato de concessão de longuíssimo prazo, né? São contratos corrigidos por índices inflacionários, seja IGPM ou IPCA, né? A boa parte das novas concessões é IPCA, mas ela ainda tem outras concessões legadas aí que corrigem IGPM, né? O que é excelente. Então você tem algumas vantagens competitivas, também é um setor altamente regulado, você tem uma segurança regulatória, que não digo que é garantida, mas a vez que tentaram mexer com essa segurança regulatória, você quase que acabou com o setor, vamos dizer assim, né? Então, eu diria que tem muitas barreiras de entrada, né? Então, acho que são fortalezas, são características que o investidor de longo prazo ele deve buscar, que dificilmente elas são mutáveis no curto prazo, entende? Então, você tem aquele conforto maior de, você vai acompanhando ali, naquela meia horinha, 15 minutos que você tem diário ali para acompanhar os seus investimentos. E, claro, de novo, sempre que você vai rever a tese, você tô confortável de ter essa ação na minha carteira, né? Sim. Então, acho que essas seriam as minhas 3 ações para a vida aí. Banco do Brasil, BB Seguridade e Taesa.